Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Sábado, dia 5, maravilhoso, né? Já estamos no mês de março. Estou retornando para a base de Blumenau, estive em viagem missionária, aproveitando visitar minha mãe, meus filhos, netos, a mãe da Rô, né? O nosso cunhado Carlos e Zene, e também passamos pela obra de Itamonte, né? Com a sua liderança, Carlos e Márcia, casal abençoado. Pois estivemos em Piraí, na reunião do Verbo da Vida, na liderança do pastor Marcelo e Graça, né? E fomos também agraciados com a visita na casa do pastor Robson, da irmã Cida. Foi uma grande bênção, foi um grande momento, esse grande homem de Deus, pastor Robson, irmã Cida. Um abraço a vocês, que maravilha, né? Ser parceiros de vocês e vocês serem os nossos parceiros. Que maravilhoso é isso, não é verdade? Aleluia. Graças a Deus. Então, nós precisamos ter uma identidade em Cristo Jesus, uma identidade de reino de Deus, independente se estamos em meio à tempestade ou se estamos em calmaria. O apóstolo Paulo, né, ele passa por esse momento lá em Atos 27, 37, ele está aprisionado no navio, né, acorrentado e levado pelo centurião Júlio César, capitão do navio, né, e ele vai indo ser entregue a Roma, né, mas no meio do caminho, esse navio, ele se depara com uma tempestade e por muitos dias ele fica sem ver o sol, sem ver a lua, sem ver as estrelas. Aproximadamente 270 pessoas estavam nesse navio e estavam desorientadas, perdidas, sem qualquer guia. Nem o próprio centurião sabia liderar as pessoas porque não sabia o que fazer com aquela situação. E nesse momento, aquele que tinha uma identidade no reino de Deus se levanta como líder. Um preso, um prisioneiro é líder agora das pessoas libertas. Olha como Deus faz as coisas. Amém, queridos? Aleluia. Mas Paulo era um homem consciente de quem era em Cristo Jesus. E por causa disso, ele exerceu sua liderança e serviu-lhes de guia, salvando a vida de muitas pessoas. Sabe, irmãos, estamos vivendo os dias difíceis, os últimos dias. Precisamos deixar a nossa vida, o nosso egoísmo, deixar os nossos pensamentos, os nossos desejos e servir a um Deus todo-poderoso para guiar pessoas para os céus, guiar pessoas para se encontrar com Ele. Aleluia. Quando a vida está calma, confortável, é comum que nós desprezemos a nossa identidade e esqueçamos quem somos. Aleluia, aleluia. Deixar de pensar no sentido da vida, da existência do homem e somos levados por impulsos de sentimentos naturais e desejos naturais. Ao enfrentarmos, porém, uma dificuldade, uma enfermidade, uma doença, um filho que está com problema, uma desilusão, qualquer coisa desse jeito, nós nos vemos no meio do furacão e começamos a procurar essa identidade que esquecemos de valorizar como nova criatura. É quando surgem as perguntas: quem sou eu? Por que estou aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Só é possível responder essas perguntas, meus irmãos, quando há uma forte convicção de identidade, uma forte convicção na palavra de Deus, uma fé que não pode ser destruída. Caso contrário, o desespero tomará conta de nós. Todos os tripulantes daquele navio alexandrino fracassaram no teste de identidade e caíram em grande desespero. Enquanto tremiam de medo, depois de dias sem ter o que comer ou beber, o apóstolo Paulo levantou-se diante deles e disse: pois ontem à noite, aleluia, apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Atos 27, 23, 25.
Sabe, meu irmão, quando nós temos uma identidade de quem somos em Cristo como nova criatura, os problemas não nos abalam, as circunstâncias não nos abalam, as dificuldades não nos abalam, as discussões, a falta de fazer a nossa vontade, a falta de reconhecimento não nos abalam, porque nós vamos responder, aleluia, graças a Deus, creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Paulo declara aqui a quem pertence as suas vidas, com as palavras, Deus é quem pertenço e a quem adoro. Você pode dizer agora, nesse momento, Deus a quem pertenço e quem adoro, acontecerá do modo que ele disse. Podemos ver claramente que ele tinha plena convicção da sua identidade. A tripulação do navio não tinha uma posição nem identidade e não sabia quem proveria a esperança eterna. Paulo, porém, sabia de onde vinha, porque estava vivo e poderia viver a vida em Cristo. Ele diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a sua identidade. A sua identidade não é o número que está no seu documento, não é o seu nome, não é o que você tem, não é o que você faz, o que você pensa, é a quem você pertence. Você pertence a Cristo. Aleluia. Como as pessoas do navio não sabiam a quem pertenciam, ao depararem com a morte, entraram em desespero. Quando eu fracasso na minha identidade do reino de Deus, a morte me dá uma identidade de desastre. A morte me dá uma identidade de morte. A morte me dá uma identidade de desfiguração, de transtorno, de fracasso. Aleluia. Não, irmãos. Fique firme na sua identidade. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Quando viram que seus deuses não atendiam, ficaram sem saber a quem recorrer. Simplesmente não tinham o que fazer. Se entregaram à morte. Aquele que não sabe quem a pertence, aquele que não vive com a identidade do reino de Deus, vive pelos sentimentos e o diabo dá uma identidade de fracasso, de derrota. Aleluia, aleluia. Devemos pertencer a Deus, Criador, o seu Filho. Aleluia. Devemos pertencer a Deus, Criador, e o seu Filho Jesus Cristo. Assim como Paulo, em Apocalipse 3:20, revela como fazer isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A crença, a fé do apóstolo Paulo se tornava inabalável. Ele pertencia ao Senhor, embora fosse prisioneiro no navio. Aleluia. E estivesse diante de um terrível destino, permaneceu resoluto, confiante por causa da sua fé. A fé é um firme fundamento das coisas que não vemos, mas que existe. Existe um Senhor, existe um Pai amoroso que cuida de nós, um Deus todo-poderoso que mesmo no vale da sombra da morte, ou em cima da montanha, ou embaixo da montanha, ou no fundo d'água, ou em cima d'água, Ele cuida de nós. Se a nossa identidade estiver arraigada, aleluia, alicerçada no reino de Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Aleluia, aleluia. Paulo permaneceu confiante, pois ele sabia que Deus guiaria e a quem o Deus que lhe pertencia o guiaria. Aleluia, graças a Deus. Ele deixou que lhe dominasse o coração, ainda numa situação terrível. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mesmo, sabe, queridos, isso vale para nós cristãos. Hoje, todo cristão precisa pertencer a uma igreja local, precisa congregar, precisa ter uma identidade de comunidade, de unidade com os irmãos. Aleluia, precisamos pertencer a uma congregação. Precisamos ter um pastoreio, precisamos ter comunhão com os irmãos, nos unir com os irmãos, ter uma identidade fortalecida, porque é na unidade que Deus derrama suas bênçãos. Atos 27:23. Paulo estava
certo e sabia quem era seu único Senhor da sua vida, pois se levantou diante da multidão, confiante, confessou: o Deus a quem sirvo e a quem pertenço, a quem adoro. Aleluia. O apóstolo não estava à procura de fama nem glória tão passageiras, mas servia o Deus eterno, o seu Redentor. Aleluia. Ele servia ao reino de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio, capítulo 6, o verso 5. As pessoas que servem a Deus têm a força, a vontade de continuar a servi-lo, mesmo diante do maior obstáculo, e não serem aqueles que buscam os seus próprios benefícios. Aleluia, sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te incentivar a servir esse Deus. Eu quero incentivar você a dizer: o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem sirvo e adoro, será como ele disse. Aleluia, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que disse e cumpre aquilo que ele disse. Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, sirva a um Deus que te guia, que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo estão juntos com você. E na mesma hora daquela dificuldade, Paulo ouviu a voz de Deus, dizendo: Paulo, não temas, fica tranquilo. Você vai chegar onde você tem que chegar. E eu estou dizendo a você, meu irmão, fica tranquilo. Sirva um Deus vivo, congregue, ame os seus irmãos, participe da sua congregação, faça unidade, porque o Deus que você serve vai te guiar até os últimos momentos desta terra. Eu oro para que você tenha os olhos espirituais abertos e com revelação sobre a palavra, e que você possa dizer como Paulo: calma, tranquilize, porque o Deus a quem eu sirvo disse que eu chegarei aonde tenho que chegar. Aleluia, aleluia. Fica firme, meu irmão. Viva uma vida pela fé, adore a Deus, congrega, faça unidade com seus irmãos, viva em paz. E o Deus a quem você serve vai te garantir vitória, seja qual for as circunstâncias que está se apresentando na sua vida. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama, no nome de Jesus. Amém.